máquina de costura para fazer alguma peça de roupas e vai vender essa peça de roupa. Mas ela não é um comércio a nível de uma cadeia comercial. Então o STJ classificou o seguinte: a teoria finalista, eu vou verificar qual é a condição final que você se encontra. Então, por exemplo, se tem uma empresa, uma sociedade empresária que comprou 300 ônibus, isso não é consumidor, mas uma pessoa sozinha comprou um ônibus para fazer um transporte escolar, ele considera ele como consumidor. Uma costureira com uma máquina de alimentos, ela é considerada como consumidora. Porque ela, na verdade, não está fazendo uma cadeia direta. Ela simplesmente usa para ter lucro, mas é uma pessoa sozinha, dentro de um contexto que aí houve uma suficiência. Que é que, então tem duas teorias. Uma é a teoria de consumidor final, que pode defesa do consumidor do artigo 6º colocou. É aquele que é o consumidor final, e esse consumidor final é realmente o que consome e termina nele. Então, por exemplo, eu fui ao shopping, comprei uma calça, estou vestindo a calça, ela teve um vício, então eu vou trocá-la. Eu comprei um carro, eu sou consumidor final. Mas agora eu tenho uma empresa de transporte, comprei 20 carros, 30 carros, eu sou a localiza, eu não sou consumidor, porque eu tenho um grupo. E a minha pergunta aqui está dizendo o seguinte: pela teoria finalista, essa empresa aqui de telefonia, essa concessionária, ela usa este produto pelo contrator de telefonia para fazer suas propagandas, correto? Então, para o STJ, tem evoluído que se aplica aqui o direito do consumidor dele, porque ele é o consumidor final da telefonia. Mesmo que ele seja ali a pessoa que vai estar precisando daquilo para ter lucro, para vender veículos na sua concessionária, mas o produto que ele adquiriu é o produto final dele, na teoria finalista. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: a jurisprudência do STJ tem evoluído para uma aplicação temperada na teoria finalista frente às pessoas jurídicas. Então, pessoas jurídicas podem ser consumidor? Pode ser consumidor. Então, assim, não tem uma regra dizer assim, que as pessoas jurídicas não são consumidor. Pessoas jurídicas podem ser consumidor. E eu tenho que olhar a teoria finalista. Você é uma pessoa jurídica consumidor, mas numa amplitude do negócio amplo? Não. Mas um negócio reservado, de pequeno, em situações finalistas, então eu vou ter a teoria finalista. Eu vou te classificar como consumidor. Inclusive tendo o ônus da inversão do ônus da prova e todos os direitos que tem o consumidor, pessoa física. Isso. Olha. Conheceram também a teoria da essa é a mesma situação. E aí vocês querem notar então primeiro a minha redação que vocês têm? Olha aí então assim, ó. Segundo a teoria finalista, coloca-se teoria finalista? Finalista. Coloca-se excluído da proteção do Código de Defesa do Consumidor, CDC, o consumidor intermediário. Aí abre parênteses e coloca assim: aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo de um novo bem ou serviço. Fecha parênteses e ponto. Como ou com? De novo de um novo bem ou serviço. Aí você põe, portanto, vírgula, o STJ
Já pacificou? Pacificou. Já pacificou? Vamos, só tirar uma foto do pessoal do NEAT lá. É. Só uma foto superficial, gente. É 2 minutos. Baratinho, vai para aí, depois você olha aqui no site. Pacificou. Foi a gente, obrigado. Falou! Fica à vontade agora. É assim mesmo, é a Bíblia. Aqui, ó, o STJ já pacificou. Vamos lá, já pacificou. Aprofundando como teoria mitigada ou mista. Vírgula, que admite, vírgula, que admite em determinada hipótese a pessoa jurídica na condição de consumidor, ponto. Isto quando apresenta vulnerabilidade conferida ao consumidor, pessoa física, conferida ao consumidor, pessoa física, vírgula. Você perdeu onde? Não, conferido. Tá tranquilo? Conferido. Consumidor, pessoa física, numa relação de dependência aplicada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, resumidamente, é o seguinte: nesse caso aqui, que nós tivemos nesse caso aqui, se aplica a teoria mista, mitigada, do STJ finalista, que se você provar, mesmo sendo pessoa jurídica, que é hipossuficiente no sentido da vulnerabilidade no direito do consumidor, sendo porque é pessoa física, mas é um consumidor porque não tem uma expansão de negócios à altura de simplesmente ser parte da cadeia, é considerado consumidor, mesmo não sendo pessoa física e não sendo o último da cadeia. É considerada para o STJ direito do consumidor, aplica-se na Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso aí, a finalidade da empresa, a atividade fim da empresa não tem a ver com a cadeia. Não, por exemplo, um negócio grande. Aí é onde que eu vou ver que aí não vai ser considerado. Imagine, por exemplo, uma empresa de mineradora que compra 30 caminhões. É impossível considerá-lo como mitigado, porque o negócio é muito expansivo, ele faz parte da cadeia. Agora você sozinho vai lá e compra um caminhão, mas esse caminhão se transporta o minério individualmente. Você é considerado como consumidor porque você é hipossuficiente e vulnerável a um sistema todo hoje aplicado do direito econômico, propriamente dito. Então você o STJ entende você como um consumidor, mesmo sendo pessoa jurídica. Então você abre uma empresa só para isso, mas é uma pessoa, é um consumidor. Agora, quando você expandiu a ponto de ter 5, 6 caminhões, você saiu dessa condição de vulnerabilidade, você já tem mais lucro, os seus riscos serão mesmo maiores, tudo aquilo que, na verdade, você está fazendo parte de uma cadeia agora.
Já fui empregado, você sozinho dirige 6 caminhões. Aí agora eu saí dessa. Bertinho, mesma coisa que está falando da linha telefônica. Aqui a questão não tem quantidade de linhas, certo? Olha bem, aí agora vamos voltar só na questão, né? Fala assim, uma revendedora de veículo ingressa com uma ação indenizatória por danos materiais, derivados de defeitos de uma linha telefônica, tornando enorme investimento em anúncios publicitários, dado a impossibilidade de atender ligações. Então, quer dizer, contratou uma empresa de telefone que instalou o telefone, não sei quantos. Mas a finalidade era o quê? Funcionar para divulgar a empresa dele para vender carro. E não funcionou. Isso, neste caso, ele ingressa como um direito do consumidor? Sim, porque o serviço de telefonia era finalista. Ele ia terminar nele. Agora, o que ele estava fazendo com isso não vai ao caso. Se neste caso aqui, o STJ entende, isso aqui é mitigado, isso aqui é misto, porque ele precisa do seu serviço, não que ele está vendendo o telefone, ele usa a linha telefônica para ampliar os seus negócios. Aí eu tenho um finalista aí, eu tenho um mitigado. Entendi. Perfeito? Agora, se eu sou um vendedor daquilo ali, eu sou uma agência de carro, o problema é a fábrica, eu não entrego não. Isso aqui, o que você está me vendendo aqui a linha de telefone, eu sou o consumidor final, mesmo sendo pessoa jurídica. Se fosse um telemarketing, por exemplo, aí não se encaixaria, porque aí eu já tenho isso aí de finalidade minha pura. Então eu tenho que conseguir separar exatamente esse contexto. Esse contexto, se eu separo, sendo que eu tenho que saber que pessoa jurídica para o STJ é considerado consumidor desde que eu seja provada a vulnerabilidade. Agora, se me pega um recreio e fala que a pessoa é consumidor, está errado. Não tem vulnerabilidade. Mas uma empresinha, José das Couves Limitada, e tem um caminhãozinho, ele está muito vulnerável dentro do comércio. A amplitude que nós temos. Entenderam a linha de raciocínio? Então, beleza. Você entendeu? Vamos para frente. Então, o Joaquim estava irresignado porque ele não encontrava mais seu vinho favorito à venda. Conversando com Manuel, dono de um estabelecimento comercial perto de sua residência, o mesmo lhe informou que aquele vinho não era mais entregue pelo fornecedor, mas que vendia outro muito bom, melhor do que o apreciado por Joaquim. O vinho não possuía qualquer informação no rótulo além de seu nome, mas Joaquim resolveu comprá-lo diante dos elogios feitos por Manuel. Chegando à sua residência, ao tentar abrir a bebida, o vidro se estilhaça e atinge os olhos de Joaquim, causando uma lesão irreparável na córnea. Joaquim tenta, então, conversar com Manuel sobre o ocorrido, mas o mesmo afirma que não possui qualquer responsabilidade. Ajuiza, então, a ação em face de Manuel, pretendendo reparação por danos materiais. Oferecida a defesa, Manuel alega que não possui qualquer responsabilidade e que não seria parte legítima, por ser apenas o vendedor do produto. A respeito dessa hipótese, responda fundamentalmente. Merecem prosperar as alegações de Manuel? Não. Por quê? Aí a primeira coisa que eu tenho que separar, eu tenho que entender o que é vício e o que é defeito. Vício é quando eu tenho um produto e ele causa somente aquele vício. Perfeito? O que é o vício? Eu levei para casa para funcionar e está funcionando. Eu tenho 30 dias para ir lá e falar com o negócio. Me arruma essa televisão que está funcionando. Se eles em 30 dias não me devolverem a minha televisão arrumando, eu posso alternar. Gente, colocar no artigo 18 e falar assim: quero meu dia de volta, eu quero que você me dê uma televisão melhor que essa aqui. Hein? Isso é vício. Isso é vício. Eu tenho um prazo de 90 dias decadencial. Isso não me interessa. Quero meu dia de volta. Porque passaram 30 dias e ele não me arrumou. Porque eu tenho 90 para reclamar. Mas ele tem 30 para arrumar o meu produto. Se fosse um país sério, que eu chegando lá com um produto dessa natureza, ele me trazia, se eu estivesse na Europa, me entrega na hora. Assim, vamos de volta comigo, porque você não pode ficar ainda esperar 30 dias. Você imagina eu compro um carro que está com um vício, vou demorar 30 dias para devolver meu carro. Meu dinheiro que eu comprei. Mas enfim, eu gosto de defesa do consumidor. Agora, defeito, eu tive uma amplitude maior do que o vício. Além dele não atender aquilo que eu queria, ele causou uma lesão física ou moral. Aí o meu prazo, que era de 90 dias, estende para 5 anos.
Perfeito? Então, para eu ter um prazo de 5 anos, que é do Código de Defesa do Consumidor no artigo 27, é porque ele me causou um vício. Então, a diferença de vício é porque, além daquele caso que eu tenho, ele leva ainda uma situação que me lesou fisicamente ou moralmente. Então, imagina se eu vou numa geladeira, aí eu chego na minha casa, a geladeira, ela funciona ou não funciona? Ela funciona ou não funciona porque a parte elétrica dela não está boa. Um certo dia que eu ligo a geladeira liga, ela não funcionar, ela explode e corta minha testa. Aí, uma situação que era mero vício passou a ser defeito. Porque além de não funcionar e não ter mais como repará-lo, porque aí agora ela já não está mais funcionando, ela me causou uma lesão física. Poderia ter sido só uma lesão moral. Porque a moral, ela atinge o espírito minha de confiança, o espírito meu de conforto, em todos os graus de uma situação. Aí eu tenho um prazo de 5 anos, do dia em que o fato ocorreu. Então, imagina que eu comprei um carro aqui, tem 4 anos que eu estou andando no carro, eu chego ele passeando ali na praia de Guarapari, que é a melhor praia que tem, não é não? É, de Guarapari, melhor praia que tem, que é a praia do Morro. Aí o golzinho que eu comprei aqui no Recreio, ele estoura o motor e ainda atinge as pessoas, os transeuntes. Tinha 4 anos, não tinha? Eu ainda estou no prazo que posso ter a questão do vício. Ali que começou o meu prazo de 5 anos. Exatamente, ali começou. Então esse é o primeiro fato que eu tenho que ter. Então, nesse caso nosso aqui é o seguinte: como aconteceu uma situação que além do vinho não servir, o vinho não teve como ser consumido, além disso causou uma lesão. Então é um vício. São 5 anos, meu brother. É um defeito. Desculpa, defeito. Tá vendo? É necessário causar o dano é necessário causar o dano ao consumidor? Você falou da geladeira que explodiu. Se a geladeira só explodisse, não causasse nenhum dano. Não, ao explodir, ela causou um dano moral. Não, se a pessoa não estivesse em casa. Não, mas ela causou. Imagina, além disso, você leu o artigo 2 aqui, eu tenho que colocar produtos no mercado que tenha confiança, além de confiança, que eu posso acreditar que isso vai funcionar, que além disso não vai trazer nenhum dano a alguém, mesmo que não trouxe. Agora, você imagina, você espera comprar um carro com motor explodir no meio da rua? Isso já é defeito. Mas é necessário causar o dano para ser defeito. O dano vício, físico. Eu quero que você dá um princípio que você ver. O vício é o seguinte: a geladeira liga e desliga. Isso é um vício. Eu não consigo concluir nada com isso aqui, mas é um vício. Agora, quando ela chega a ter uma situação atípica, ela explodiu. Tá. O motor explodiu. Não atingiu ninguém, mas poderia ter atingido. Defeito. Meu prazo é modificado e a responsabilidade é do fornecedor, não só do intermediário ponto frio. Mas aí nesse caso que não tem nada no rótulo? Aí como não tem nada no rótulo, eu não consigo identificar, do ano vai a responsabilidade integral, porque ele colocou no mercado. Porque quando eu compro um produto no mercado onde não tem uma identidade de quem me forneceu, a responsabilidade é da loja que está me fornecendo. Então imagina que você compra algum produto que não traz nenhuma identidade. Você comprou. A única coisa que eu sei que está no Oiapoque. É a sua lojinha. Então é você que é o responsável. Porque você que está colocando no mercado. Aqueles queijos sem roda que você compra do interior, só passa muito, tem muita... Se não tiver identidade, é quem forneceu o queijo. Agora você está comprando um queijo de uma pessoa física. E se você depois não consegue nem identificá-lo quem é, porque o negócio foi um transeunte vendendo na rua para você e você comprou. Entendi. Aí, o juiz vai dizer para você assim: na próxima compra no mercado central. Talvez eu diga assim pra gente, porque eu preciso de uma identidade. Peixe de piriri. Peixe de piriri, o que é? Perigoso. Um mês de Peixe de piriri. Pirigangô, Acho que não ia falar tanto, acho que eu ia buscar uma água ali. Aqui, então uma resposta aqui, ó. Merece prosperar as negações de Manuel? Não. Você me dá, o que se trata? Não é vício do produto. Mas vocês querem também notar, né? Como foi isso? Não deve se prosperar. Vírgula, pois se trata de defeito, vírgula. Pois o produto apresentou
um risco não esperado. Vírgula, vírgula. Não havendo informação sobre o produtor da bebida, vírgula, Manuel como comerciante será o responsável, vírgula, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º, inciso 2º, acumulado com o artigo 13, inciso 1 ou 2, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Então, tem o código aqui. Lembra o caput do 12 e o caput do 13, só para a gente treinar. Então, eu tive um problema disso no meu carro. Eu sei que quem fabricou é a Volkswagen, a empresa é a Volkswagen. Eu não preciso chamar a concessionária Recreio. Agora, se eu tenho um vício, aí eles são solidários. Tanto a Recreio como a Volkswagen são solidárias. Agora, do defeito, aí o fabricante tem suas responsabilidades. Porque é amplo, é maior, amplia mais as suas responsabilidades. Correto? Agora, a segunda fala assim: se Joaquim falecesse no curso do processo, como os herdeiros poderiam preterar a inclusão da relação processual? Aí vocês estão no nome? Vamos lá. Então aqui eu teria que responder o seguinte: olha, eu vou fazer substituição de parte para os herdeiros, porque a ação já havia sido ajuizada. Se a ação não tivesse ainda sido ajuizada, não era cabível, porque eu não posso reivindicar de direitos de terceiros, sendo que ele já faleceu. Mas dar continuidade no direito que é transmissível, porque direito intransmissível que eu não posso dar continuidade na ação. Agora, esse aqui é um direito que se transmite aos seus herdeiros. Então, eu vou pedir uma substituição de parte, dar continuidade na ação, em razão dos seus herdeiros passam a ter os mesmos direitos que tinham Joaquim, em razão da questão processual pura. Mas, como eu vou simplesmente pedir substituição de parte e dar continuidade na ação, sendo os herdeiros, por ser direito transmissível, da indenização que é cabível Manuel fazendo Joaquim. Então, põe aí assim, olha. No caso de falecimento de Joaquim, os herdeiros deverão prosseguir do feito. Os herdeiros deverão prosseguir do feito. Requerendo a habilitação nos próprios autos, habilitação dos próprios autos, nos próprios autos, vírgula, nos termos do artigo 689 do CPC, ponto 689. Os herdeiros de Joaquim, vírgula, têm direitos sucessórios
por se tratar sucessório. Sucessórios, por se tratar de direitos transmissíveis, já classificado no STJ. Se tratar o quê? Por se tratar de direito transmissíveis, já classificado no STJ. Mas e se não tivesse falecido disso? Não, é indiferente da morte. Não, se vamos supor. Não, aí se ele tivesse falecido, no caso disso aí nós teríamos lá no direito civil. Aí poderia ser Sim. transmitido. Não, também, mas além disso, Manuel ia responder lá no direito civil, que é o 925, direito da responsabilidade civil. Porque Manuel, como ele tem uma sociedade empresária, ele tem responsabilidade objetivo. Aí ele ia responder do direito civil, no artigo 186, acumulado com 925, do Código Civil, que aí é a responsabilidade civil de danos causados a outro, indiferente da sua culpabilidade. Criminal, eu teria que pedir a culpa. Ele não deu curso para ele de crime, não. Ele ia só para o direito civil, responsabilidade civil pura. E aí, como ele não morreu nessa situação, está supostamente morrendo por outros fatos, ele vai do direito do consumidor, eu só elenco a questão do direito do consumidor, mas é transmissível. É moral. Você assinou a lista? Mas eu vou pegar essa minha. Tá. Então, agora vamos lá no quarto aqui. Não entendeu, doutor? Essa é a diretora da Autoridade de Betim. Ela está fazendo isso aqui porque ela não aguenta mais viajar. Ela vai trabalhar no jurídico interno, que ela trabalha viajando das plataformas. Entendeu? Lá, Vamos lá. 15 O quarto aqui, ó. ela dá mais de 21. É 3 ou 4? 3. Aí ela faz Em não março tem de filhos. 2014, Ela quer ter filho. Pedro entrou em uma loja de eletrodomésticos e adquiriu para uso pessoal um fogo de micro-ondas. Ao ligar o forno pela primeira vez, o aparelho explodiu e causou sérios danos à sua integridade física. Deus me livre, quer ter filho, fica quieto em casa. Nossa, Desconhecedor de seus direitos, Pedro demorou mais de 2 anos para propor ação de reparação contra o fabricante do produto, o que somente ocorreu em junho de mas ela 2016. quer ter uma vida mais engraçada. Ela tem uma vida e não quer uma vida. Ela falou que não vale a pena. Sua colega lá é gente de banco, mas é possível ser dono de casa. E aí? Você queria ser advogado, Em sua assim, sentença, tá vendo? Comigo toda hora. Em sua sentença, o juiz de primeiro grau acolheu o argumento do fabricante. Aí você vê também que até o enunciado diz assim, fabricante. Então, quando ajuizou quando fabricante. E não quem vendeu, não foi o Mundo Frio, Casa Bahia, julgando improcedente a demanda com base no artigo 26, que é puro vício do Código 26 de Defesa do Consumidor, segundo o qual o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços de produtos duráveis. Afirmou, ademais, que o autor não fez prova do defeito técnico do aparelho. Com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor, analise os fundamentos da sentença. A sentença está errada, ó, já é de propósito, né? O que você tem que ver? Que na verdade ele tem aqui um defeito, porque o micro-ondas explodiu. Aí agora sim, aqui no meu caso, eu não disse que ao explodir causou sérios danos à sua integridade física. Então eu disse que inclusive machucou, ele teve um problema dele. Mesmo se não tivesse, eu tornava isso aí como defeito. Perfeito? Mas aqui ainda foi bem radicalizado. Houve. Tá? Então eu tenho 5 anos. Então se ele, depois de 2 anos que ele juizou, vai contar da data que ocorreu o fato. Mas eu tenho 5 anos. É o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que eu tenho que fazer? A sentença está errada porque não havia decadência ainda, porque eram 5 anos. Perfeito? E além disso, eu tenho uma inversão do ônus da prova porque eu sou o consumidor final. Então, nesse sentido, o juiz não poderia dizer que eu estava aqui, olha aqui, porque ele diz assim no final, que afirmou ademais que o autor não fez prova do defeito técnico.
Eu tenho que fazer prova não. Quem tem que fazer prova é o fabricante, sabe por quê? É porque eu sou a parte hipossuficiente. Eu não tenho condições de fazer prova técnica de nada, eu não conheço nada técnico de micro-ondas. E nem quero conhecer, juiz. Por isso eu não trouxe isso, não tem obrigação de trazer. Quem tem é ele. Aqui há a inversão do ônus da prova, que não é igual a uma ação judicial, que você faz na justiça comum. Na justiça comum nós vamos pegar o artigo 373 lá do Código de Processo Civil, no inciso primeiro fala assim, quem faz a prova é o autor. E se a prova for impeditiva, modificativa e extintiva, faz o réu. Mas no direito do consumidor, há a inversão do ônus da prova. Quem tem que fazer a prova é o réu. Ele tem que trazer a prova do defeito técnico do micro-ondas. Aqui, não havia possibilidade do micro-ondas ter estourado em razão de quê? Em razão de que não havia esse defeito técnico que causa explosão. Então me prova o fabricante. Por isso que o defeito, ele vai para o fabricante responder e não o distribuidor. Porque o distribuidor também não vai saber de defeito dessa natureza. Correto? Então por isso que quando se trata de defeito, eu tenho que cobrar do fabricante. A menos que eu não identifique o fabricante, eu vou cobrar daquele que colocou no mercado. Aqueles produtos de Oiapoque não tem quem fabrica e paciência. Eu tenho que colocá-lo, é quem vendeu. Agora, quando eu tenho a identidade de quem fabricou, eu tenho que trazer o quê? Para a ação é quem fabricou. Se você compra um produto internacional para vender produtos de exportação no Brasil, sempre eu tenho uma filial, um agente que responde no Brasil. É ele que eu vou chamar. Então, por exemplo, você vê Samsung e outras marcas LG, no Brasil tem um representante. Não tem jeito de vir vender no Brasil um produto, qualquer que seja, se antes eu não tenho que ter uma filial, uma agência para responder por esse fabricante internacional. Porque isso está no próprio direito do pronome. Não, porque acontece o seguinte, você, por exemplo... Não, porque você vai na loja, porque você tem que agora, se for um produto, se for uma empresa séria, por exemplo, vamos dizer uma LG, e houve defeito, explodiu, e você só quer realmente outra televisão, e a própria casa vai, você não tem traço de troca de televisão de forma nova, porque eu vou evitar danos morais, outros fatos, troca acaba com isso, pronto. E isso que eles são orientados, mas você pode modificar inclusive danos morais. Que é um direito seu. Então, quero anotar a resposta? A resposta pode ficar assim, ó. Por se tratar de defeito, vírgula. Eu vou escrever aqui que aí eu vejo que eu acompanho vocês, né? Tratar de defeito e não de vício do produto, vírgula, aplica-se o artigo 27, ou seja, 5 anos para prescrição do direito da ação. Bom, o artigo 12, CAT, parágrafo 3º, Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 6º, inciso 8º, também do Código de Defesa do Consumidor, determina. Artigo 6º, qual é? Oi? Artigo 6º, 8º? Determina a inversão. A inversão do ônus da prova.
Aí no final só vou terminar assim, portanto, a sentença proferida não merece prosperar em razão da fundamentação vírgula, tratando-se de vício, vírgula, enquanto o caso é notório de defeito. Ok? A letra se for feita, só porque ele só está acompanhando o problema. O ônus da prova, a prova ficou aqui. Na letra não tem nada a ver, não. A letra tem mais bonitinho, né? Vem? Na aula normal. Então até agora vocês pegaram a ideia de uma coisa e outra. Isso é o segredo da prova. Se você separar essas duas coisas, você vai responder a prova inteira. Vou esperar. Vem? A essência do negócio. E que há inversão do ônus da prova. E que além disso, igual foi essa pergunta aqui, quando se trata da questão puramente de prazer prova, quem faz a prova no direito do consumidor é o réu. O consumidor, ele é insuficiente da prova. No sentido assim, eu só perguntar para o consumidor qual que é a questão técnica de um motor do carro para me perdoa. De notório. Mal você ligar o carro. Um juiz uma vez perguntou assim, qual que era o defeito técnico? Eu não tenho nem noção, doutor. Técnica, não sei que está fazendo uma luz. Técnica, isso é o fabricante que tem que entrar na cena. Só foi 20 de corrigir. Ministério. Eu vou exprimir. Enquanto o caso é notório defeito. Notório de defeito. De nada, acabou comigo. Eu não trouxe. Se for hoje, sem esse Danos morais e no artigo 14, né? A segurança do serviço prestado pela empresa alvo. No artigo 14. E a inversão do ônus da prova. E vamos ler essa mais nova, gente. Vamos ler essa tudo aqui, ó, que acabou o nosso tempo acabando. Nós temos que fazer o Vai fechar 6 E não vai ter festa? Ainda vai dar umas dicas da comunicação. Acho que eu trouxe a prova aqui sim. Eu trouxe, acho que ela está aqui. Eu não vou ditar, não. Vou só explicar o que é o tempo na teoria mesmo. Vai acabar com o sindicato. Ih, pode ser. 40. Aqui, ó, o CERT, domiciliado em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, foi comunicado pela empresa de telefonia Alfa, com sede em São Paulo, que sua fatura vencida no mês de julho de 2011 constava em aberto e, como não pagasse, e caso não pagasse o valor correspondente no total de R$ 749 no prazo de 15 dias após o recebimento da comunicação, seu nome seria lançado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Consultando a documentação pertinente ao serviço utilizado, encontrou o comprovante de pagamento da fatura supostamente em aberto, enviando-lhe o via fax para a empresa alvo a fim de dirimir o problema.
Sucede, entretanto, que, ao tentar concretizar a compra de um veículo mediante financiamento, alguns dias depois viu frustrado o negócio, antes da informação de que o crédito lhe fora negado, uma vez que o seu nome estava inscrito nos cadastros de maus pagadores pela empresa alvo, em virtude do débito vencido em julho de 2011, no valor de R$ 749. Constrangido, Sérgio deixou a concessionária e dirigiu-se a um escritório de advocacia a fim de que fosse proposta a ação cabível. Apresente a fundamentação processual adequada, cara. A ação que tem que ser feita é aquela de ação declaratória de desistência de débito e obrigação de fazer. Qual que é? Tirar meu nome do Serasa, que eu já paguei. Então, eu vou pagar isso mesmo com você. E danos morais também, né, ô Peixe? Danos morais também. Não, vou pedir, peraí. Mas se for. Só deu uma nova ação. Se essa ação for proposta hoje, no caso. Acordo 5 mil. Ele está exercendo o direito dele há seus 5 anos. Não, sim, a data aí é que eu peguei exercício antigo, por das datas aí. Porque de 2011. Não, sim. Então, assim, a ação seria declaratória. Aqui, olha, primeiro, ação declaratória. Ação declaratória de inexistência. Mas não quanto a data, não. Como se fosse a data fosse hoje. Sim, se fosse hoje, aí essa data estava vencida já. Inexistência de débito, que ele não deve mais, né? Acumulado com obrigação de fazer, que é tirar o nome, né? Obrigação de fazer. E tem pedido. Aí tem pedido de tutela provisória de urgência. Tutela provisória de urgência. Que lá no artigo 300 do CPC, o local que vai ser ajuizada a ação, conforme o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, é do autor. Então, quer dizer que é no Rio de Janeiro. É isso que eu vi? No Rio, Volta Redonda no Rio. E as alegações que ele tem que ter é o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte, que falha de segurança dos serviços prestados à empresa. Quando a empresa tem falha de segurança, quer dizer, cobrar aquilo que eu já te paguei. Falha de segurança. Isso gera danos morais. Então, eu vou requerer danos morais. E é fato certo, né? Que você consegue um dinheirinho aí nos 10 mil. Está dando 10 mil agora? 5 mil, professor. Não, quero ver. O juiz, não, mas. Agora vamos lá, aqui, ó. A outra pergunta diz assim: o Antônio Augusto, ao se mudar para o seu novo apartamento recém-comprado, adquiriu em 20 de outubro de 2015 diversos eletrodomésticos de última geração, dentre os quais uma TV LED com 60 polegadas, 60 polegadas, acesso à internet e outras facilidades pelo preço de 5 mil reais. Depois de funcionar perfeitamente por 30 dias, a TV apresentou superaquecimento que levou à explosão da fonte de energia de equipamento, provocando danos irreparáveis a todos os aparelhos eletrônicos que estavam conectados ao televisor. Olha o caso, isso é defeito, mas causou dano daquilo inesperado. Alguém compra televisão para estourar o resto do equipamento da minha casa? Que isso? E eu já tive com os juízes assim, eu disse assim, mas isso eu não posso considerar defeito. Falou, doutor, então eu vou levar uma televisão para casa do senhor, vai estourar a casa do senhor todo. O senhor espera comprar uma televisão para isso? Tem razão. Tem. Então acabou, dói na gente, dói. Mas isso aí eu já fico advogando para os outros. Aí, não obstante, a reclamação que lhe foi apresentada em 25 de junho de 2015, tanto o fabricante Max TV Sociedade Anônima quanto o comerciante de quem o produto for adquirido, Lojas Eletrodomésticos Limitada, permaneceram inertes, deixando de oferecer qualquer solução. Diante disso, em 10 de março de 2016, o Antônio Augusto propôs a ação perante a vara civil em face tanto da fabricante do aparelho quanto da loja em que adquiriu o requerer.
adquiriu, requerendo, 2 pontos. A substituição do televisor por outro do mesmo modelo ou superior, em perfeito estado, indenização de aproximadamente R$35.000, correspondente ao valor dos demais aparelhos danificados, e indenização por danos morais, em virtude de a situação não ter sido solucionada em tempo razoável, motivo pelo qual a família ficou durante algum tempo sem usar a TV. O juiz, porém, acolheu o preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação pela loja que havia alienado a televisão ao autor, excluído do polo passivo, com fundamento nos artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, reconheceu a decadência do direito do autor, alegando a incontestação pelo fabricante do produto, com fundamento no artigo 26 e segundo do Código de Defesa do Consumidor, considerando que decorreram mais de 90 dias entre a data do surgimento do defeito e do ajuizamento da ação. A sentença não transitou em julgado. Na qualidade de advogado, o autor da ação indica o meio processual adequado à tutela de seu direito, excluindo as hipóteses de embargo de declaração, indicando seus requisitos fundamentais nos termos da legislação vigente. A decisão aqui eu tenho que fazer uma apelação, correto? Porque já tinha dado a sentença, aí eu não tenho jeito de fazer outra coisa. Aí vocês já tiveram o direito do processo civil, já? Então eu tenho que fazer uma apelação, porque já tinha dado a decisão. Quanto ao primeiro ponto, deve-se sustentar a solidariedade entre o varejista que vendeu a televisão e quem vendeu, do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao segundo aspecto, deve pretender o afastamento da decadência no que concerne ao artigo 26, porque quando também você requer que eles protocolizam, que é para eles arrumarem, eles não te dão nenhuma resposta, o meu prazo não começa a contar da data que o produto teve o vício. Perfeito ou defeito? Vai contar da data em que você fez o protocolo. Perfeito? A data que você fez o protocolo. Então, dali que você começa a contar. Então, se eu for contar aqui, ele primeiro fez a reclamação, não foi atendido. Aí, depois de não ser atendido, dessa data do último protocolo é que eu começo a contar. Então, se eu ainda for considerado como meramente vício, que é vício, somente vício, não havia tido ainda os 90 dias. Porque eu não conto os 90 dias do dia que teve o vício, a explosão, correto? Simplesmente eu conto no momento em que eu fiz o último protocolo e você não me atende. Aí eu começo a contar 90 dias. Isso para vício. Eu conto o vício, então, desde o dia em que eu fiz o último protocolo, você não me atende. Aí sim, quando eu faço a ação, eu provo todos os protocolos de pedidos para sanar o vício e você não sana, eu tenho 90 dias dali para frente, e não 90 dias do dia que ocorreu o vício. E eu ainda estou se eu for nessa linha de vício, eu ainda não havia decadência. E quando se trata de vício, os dois são solidários, tanto quem distribuiu quanto quem fabricou. Agora, quando eu falo de defeito, aí não é uma solidariedade, é só quem fabricou, porque é amplo. Então, se eu ainda quiser fundamentar tão somente em vício, eu vou falar para o juiz, olha, não houve a decadência, porque se eu contar da data do último protocolo, não tem 90 dias. Então, era tempestivo se eu pedi. Segundo, é solidário porque eu só estou pedindo o ressarcimento do problema do vício e não do defeito. Então, é solidário. Perfeito? Então, o meu pedido aqui, eu fiz foi por vício. Então, depois que eu peguei o caso, percebi esse caso especificamente aqui, o cara só está reivindicando vício. Correto? Vício puro. Então, ele tem 90 dias. Mas os 90 dias aqui conta de onde? Do último protocolo. E não do dia do vício. Porque eu tenho vício hoje, na minha televisão. Eu faço um pedido com quem me forneceu, a Pontos de Gonzalo. Não me dá nem resposta. Aí eu entro em contato com o fabricante LG, não me dá nem resposta. Aí no dia que eu tenho o último protocolo, mesmo que já tenha passado mais de 90 dias, o meu 90 dias começa do último protocolo. Não atendido. Aí por quê? Exemplo, olha, eu pedi no dia 10 de agosto. Eles falam assim, eu tenho 30 dias para te dar uma resposta. Então 10 de setembro eu não tenho resposta. A data de 10 de setembro é que começa a contar os meus 90 dias. Desde que o fato tenha acontecido aqui em junho. Desde que tenha acontecido aqui em junho, vai começar dia 10 de novembro,
Porque é o dia do meu último protocolo com o prazo que você pediu para eu dar uma resposta. Eu não posso começar a contar no dia 10 de agosto, por quê? Foi o dia que eu protocolizei, mas você me disse que daria 30 dias para dar uma resposta. No dia 30, depois que passaram 30 dias, se você não me deu a resposta, eu começo a contar aqui o prazo de 90 dias decadencial para eu reivindicar uma ação judicial. Então, nesse caso aqui, especificamente, aqui, o que está acontecendo? O cara nem está querendo defeito, está querendo vício. E o juiz falou assim, não era solidário, é solidário. Quando se trata de vício, é solidário. Segundo, pelo artigo 26, os 90 dias não vão ser contados exatamente no dia do vício, mas no dia do último protocolo com o prazo que você pediu para eu voltar e você me dar uma solução. Aí que eu começo a contar 90 dias. E além disso, há aí a solidariedade, sim. Nesse caso aí, acabou esse prazo, eles não deram resposta. Se você entrar com novo protocolo, vai só adiando o início da decadência? Sim, vai. Aí eu tenho aqui um protocolo que eu falei, a prova não é uma prova de inversão, não, tá? Essa prova é do autor, porque a prova que você protocolizou passou a ser sua. Então, quando ele fala assim, não muda o protocolo, você não está aqui, porque é sua. Aí a única forma de você ter inversão é você pedir ele para fornecer o protocolo. E ele é obrigado a fornecer. Se ele não fornecer, parte do princípio da boa-fé, que foi no dia 10 de setembro que começou mesmo. Porque aí houve inversão do ônus da prova e ele não consegue provar esse protocolo, então a versão da boa-fé é sua. Então vai ter a 10 mesmo. Professor, Oi. então apesar de ser defeito, é opcional para ele. Não é bem opcional. Você pode, igual aí no princípio eu estava dizendo, o juiz falou comigo, mas isso não é defeito, porque não atingiu a integridade física e moral da pessoa. Correto? Quando atinge a integridade física e moral, não há nem questionamento. Está puro, notório. Não é isso? Que é defeito. Agora, quando explode, igual explodiu, que queimou todos os equipamentos, o juiz vai dizer assim, mas isso não é defeito, isso é vício. Aí você podia falar assim, alguém compra alguma televisão para explodir todos os equipamentos de casa? E o risco moralmente que eu estou correndo? Porque moral não é só falar de que na rua ao pobre, não. Moral também é uma questão onde a minha integridade moral, minha integridade emocional está envolvida. Olha o susto que eu tomei. Olha o susto que eu tomei quando eu cheguei. Olha o risco que as pessoas que moram no prédio correram. Então isso virou defeito. Aí o juiz fala assim, você me convenceu. É nesse sentido. Agora, quando houve realmente lesão física pura, não tem nem discussão. Já é defeito aqui. Agora você vai ter casos que você vai ficar entre uma pequena divergência, mas você como advogado astuto, que eu sei que vai defender aquilo que não te interessa. Principalmente se você vê que o prazo já acabou. Aqui vai virar defeito, nem se apaga tudo, mas vai virar defeito. É o que a gente espera dos advogados. Certinho? Agora, neste caso específico, o juiz deu sentença, mas a pessoa, para fazer a resposta aqui, basta seguir ainda a linha de vício, que ainda há direito nele, simplesmente por isso. Foi só para ensinar que quando você começa a contar um prazo, quando é vício, que conta, na verdade, pelo protocolo e não puramente só pelo dia do vício. E o último aqui, né? Aí não dá tempo de mais nada, né? Se o feriado é Vamos lá, vamos O réu, o negócio está todo errado, assim, ainda tem a coragem de chegar e falar que está certo. Mas é isso aí, você foi feito para isso mesmo. O advogado do réu sempre fala que o réu é inocente. Inocente. O autor sempre fala que é culpado. É isso mesmo, a função nossa é essa aí. Agora o bicho é ficar lá imparcial para tentar realmente salvar a verdade. Então, os que melhor prova levá-lo e convencê-lo, ele vai proferir a sentença. Tem que ensinar o Gilmar Mendes a ser assim. Hein? Tem que ensinar o Gilmar Mendes a ser assim, imparcial. Gilmar Mendes não tem disso não. Imparcial. Gilmar Mendes, imparcialidade não. Ele diz assim, olha, o negócio é o seguinte, é o rabo, como é que é? O cachorro rama o rabo. Não é o cachorro que abana o rabo, é o rabo que abana. Ele não serve de referência para nós, não, que destrói o judiciário, Gilmar Mendes. E a última, para deixar aqui com chave de ouro, na sexta-feira nós nos encontraremos, é isso? Sim. Aí eu me modifico.
Que isso aí? Bicho acaba preto? Não é, doutor? Assim não, tá aqui. Eu entendi um aluno só. Em 15 de janeiro de 2016, Marcelo, acertei algum nome da turma, não, né? Certo. É. Hein? Marcelo? É o Marcelo ali. Não é o Marcelo. Marcelo? O Luciano Marcelo? Não. Ele tá fazendo Em 15 de janeiro, Marcelo aí, ó, engenheiro, domiciliado eu no Rio mesmo. de Janeiro, efetuou a compra de um aparelho de ar-condicionado fabricado pela GEM Sociedade Anônima, empresa sediada em São Paulo. Ocorre que o referido produto, apesar de devidamente entregue, desde o momento da sua instalação, passou a apresentar problemas desarmando e não refrigerando o ambiente. Em virtude dos problemas apresentados, Marcelo, no dia 25 de janeiro de 2016, entrou em contato com o fornecedor que prestou devidamente o serviço de assistência técnica. Nessa oportunidade, foi trocado o termostato do aparelho. Todavia, apesar disso, o problema persistiu, razão pela qual o Marcelo, por diversas outras vezes, entrou em contato com a G Sociedade Anônima a fim de tentar resolver a questão amigavelmente. Porém, tendo transcorrido o prazo de 30 dias, sem a resolução do defeito pelo fornecedor, Marcelo requeriu a substituição do produto. Ocorre que, para a surpresa de Marcelo, a empresa negou a substituição do mesmo, afirmando que enviaria um novo técnico à sua residência para analisar novamente o produto. Sem embargo, a assistência técnica somente poderia ser realizada após 15 dias, devido à grande quantidade de demandas no período do verão. Registre-se ainda que, em pleno verão, a troca de aparelho de ar-condicionado se faz uma medida urgente, posto que essa temperatura atinge cada vez mais alarmante. Ademais, Marcelo comprou o produto justamente em função da chegada do verão. Inconformado, Marcelo procura para que, na qualidade de advogado, proponha a medida judicial adequada para a troca do aparelho, abordando todas as questões de direito material e processual pertinentes. A ação vai ser tramitada na comarca do Rio de Janeiro, porque é onde Marcelo mora, não é no Rio de Janeiro, por causa do artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor. Correto? Não importa onde que esteja o réu. Nesse caso aqui, o Marcelo tem direito de ter a troca do aparelho, porque já tem mais de 30 dias que levou para arrumar e não arruma. Ou então substituição, ou então devolução do dinheiro, ele que escolhe. Isso é o artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece um prazo de 30 dias para que o fornecedor faça isso. Tem direito à inversão do ônus da prova. E ele escolhe no artigo 18, olha, eu quero meu dia de volta, ou eu quero outro aparelho de igual ou melhor qualidade do que esse, ou então, eu não quero mais nada nesse sentido. Não faço dano moral. E aí, danos morais, cabível danos morais, porque atingiu a integridade da vontade dele. Ele compra o aparelho para funcionar no pleno verão e não tem, atingiu sim a integridade. Ele convidava os amigos dele para ir lá tomar cerveja, no ar-condicionado, ele ainda sofria crítica. Isso é danos morais, que acontece exatamente. Não, ele não dormiu porque não tinha funcionado. Após o técnico, entre aspas, consertar o aparelho, aí o prazo contaria após isso aí. Aí o técnico foi lá e consertou o aparelho. Isso, Aí agora, o que acontece? Essas idas e vindas do técnico que não ter arrumado o aparelho, e aí considera-se aí os 30 dias que já se passou. Quando você entrega o aparelho lá na oficina e passa mais de 30 dias, eu já tenho a consagração dos 30 dias. Ok? Pronto, fim de linha. Quando o técnico vai na minha casa e me arruma, e passaram, ele me arrumou hoje, e dentro desses 30 dias, ele não voltou a funcionar conforme era para funcionar, era o que eu queria, preferir os 30 dias. Aí nesse caso aqui, ele falou assim, vai daqui a 15 dias. Então consagrou mais uma vez que realmente passava os 30 dias. Agora deixa eu pegar aqui, então vocês querem ver isso, né? Aí eu vou olhar aqui pro povo e falei, bom, quem vai botar foto? Sexta que vem, 29. Eu acho que quem não assinou a listinha? Não assina a listinha, ela é sagrada. Ó, quem não veio fala que perdeu, viu? Copinha, assinou?
Pergunta aberta, essa aqui é a prova dele? É. Não, isso aqui não. Não é essa aqui. Eu elogiei você, ó. Na prova é Marcelo. Brasileiro, casado, advogado. Isso mesmo, tá vendo? Tomo posse. Aí esse caso aqui, Casado. vocês não sabem resolver. É esses problemas aí. Aí é o primeiro caso aqui, você tem que saber o que é vício e o que é defeito. Esse é o chão do negócio. Isso aí. Uma pergunta aqui da última questão aqui que eu estava resolvendo. Essas indas e vindas do técnico até resolver a utilização, contaria da última visita do técnico, o período? Aí por exemplo, a última visita dele foi no dia 10 de agosto. Aí disse não funcionou precariamente. Eu começo a contar e ligo e faço o protocolo. Aí ele, vou passar 30 dias. Aí o seu prazo acabou. Mas eu tenho que ter esta nota de manutenção no dia que ele foi lá. Mesmo que não tiver, eu peço a inversão do ônus da prova, quem foi lá tem que dar. Se não der, vai valer a presunção da veracidade da minha informação. Eu digo assim, igual você falou, você foi a primeira vez, aí demorou mais não sei quantos dias. Ele voltou. Então esse prazo todo não conta com o prazo. Não conta o dia que foi a última visita dele. Aí a primeira, gente, é isso. A primeira exatamente essa história aí, de vício e defeito. E até o carro, assim, só para ter uma ideia, é um carro que estoura o motor. E outra coisa que vocês têm que saber é que a direito do consumidor, porque vocês já aprenderam em processo civil, é competência, não já? Competência de ajuização do direito do consumidor é no endereço do autor. Não importa onde ser, eu acho que sempre não pode ter esse consumidor. É onde está o autor que é a competência para a ação. Então assim, não importa se o fornecedor daquilo mora em Belo Horizonte, mora no Rio Grande do Sul, mora em Paraná, se eu moro aqui em Belo Horizonte, é aqui que eu vou fazer a ação. Ele se vira e vem aqui defender. No direito do consumidor, onde mora o consumidor, que é, acho que sempre que é a competência. Não, tanto que se você juiz agora, o juiz sabe que ele é incompetente. Eu falo para mim, competência, eu estou saindo fora. Já tem ação demais. A outra é que eu dei exemplo aqui quando se trata de que você põe o nome no Bezos Serás. Ou tem um Carlito na sala? Não, né? Não é ele, ó. Vamos dizer Carlito. Carlito Teves. Aí a mesma coisa também é a sua pergunta, tá? Que é um negócio de energia elétrica, aí, tá? Marisa tem? Não. Aí a Marisa comprou um aparelho de telefone pro sobrinho dela. Estourou. Nossa, complicado. Aí depois, coitada da Marisa, né? Aí depois. Aí o sobrinho é consumidor por reparação. Aí vocês precisam saber quais são os direitos básicos do consumidor. Alisson, tem na sala? Então não é nada. Eles queriam um automóvel de luxo. Nossa, tá com dinheiro, hein? Sustentação. Amigo de Gedel. Aí é a mesma coisa, tem que saber onde eu reclamo. Na agência ou na fábrica? Já sabe, né? Se for vício, é na agência. Se for defeito, tá fácil. Eles são solidários, o vício. O vício é entra com a ação dos dois. Essas são as fechadas? Não, resolve tudo isso, porque só tem isso para perguntar. Muito bem. Falta só aberta agora. Aberta com. Não, vale aberto. Mas já falou. Aberta Aí agora nós temos Marcelo. Jonas na sala. com. Marcelo. O Jonas comprou um aparelho de barbear. Como é que é a função? O Jonas comprou um aparelho de barbear. Pode ler a questão, se você quiser.
Brinde, né? Tem Flávia? Também errei tudo, hein? E a Flávia é quando a questão de prestação de serviço. Agora vocês têm que ter ideia também que eu tenho uma prestação de serviço de autônomo, ou advogado, médico, que eu tenho uma particularidade. Lembra lá no capítulo? Hein? Subjetiva. Isso. Subjetiva. Exatamente. É sempre E tem subjetiva uma lá. prestação de serviço de quando não é MEI. Essa diferença também vocês têm que saber para responder a pergunta da Flavinha. Pode ser uma obrigação de se atingir o Do resultado. O resultado não... Resultado objetivo e subjetivo de meio. Muito bem. Boa sorte, então.